E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Nicolas Correia e estamos em mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje para falar da saída do artilheiro do Clube do Remo. O artilheiro saiu, foi anunciado ali por outro time, a gente vai comentar sobre isso. E, antes de tudo, não é o Neto Pessoa artilheiro, tá? Que eu tô falando, não é o Neto Pessoa. Mas para descobrir fica até o final. A gente também vai falar aí sobre uma dívida que o Clube do Remo conseguiu aliviar ali junto à Receita Federal e como ela vai ser muito importante para esse ano de 2022. E a gente vai comentar também sobre por que o Clube do Remo não está contratando tanto quanto o rival. Mas antes de tudo, deixe seu like, comenta e compartilha, porque é muito importante aqui, ajuda o nosso trabalho e é de graça. A mão de ninguém vai cair se você se inscrever e deixar o like, tá bom? Vamos para as notícias. Primeiramente, eu queria comentar aqui sobre a dívida, que foi aliviada do Clube do Remo. Saiu a notícia ali, o Clube do Remo, em si, divulgou ali no site oficial que nessa segunda-feira, eu vou ler aqui, abre aspas, o Clube do Remo. O Clube do Remo anunciou que realizou uma negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional. E o que eles estão falando aqui nesse site, O que eles estão falando nessa matéria? É que o Remo tinha uma dívida e ele conseguiu aliviar essa dívida em cerca de 15 milhões. E diz mais, que representa cerca de 60% da dívida. Nicolas, o que isso significa? Isso significa, além de uma boa coisa para o Clube do Remo, significa que a gente vai poder pagar melhor, ter um dinheiro sobrando ou um dinheiro, enfim, a mais ali para a Série C de 2022. Algo que eu já tinha comentado há muito tempo, eu venho paulatinamente comentando aqui no canal, é que o Fábio Bentes, o presidente, ele é realmente um excelente gestor. Na parte da questão financeira, ele tem feito coisas que me atrevo a dizer que poucos fizeram pelo Clube do Remo, que foi colocar as contas em dia. Enfim, o Remo que estava endividado, ali com dívidas trabalhistas absurdas, ele conseguiu diminuir absurdamente. Qual é o problema do Fábio Bentes? Eu sempre vou pontuar aqui, porque eu não gosto só de fazer elogios ao Fábio Bentes, justamente porque na Série B na verdade teve omissão do Fábio Bentes em relação à diretoria. Mas na parte administrativa, realmente o Fábio Bentes mostra cada dia mais que ele é um excelente administrador, um excelente gestor, um excelente tesoureiro até. Enfim, acho que essa deveria ser a função dele de fato, não como presidente, porque a gente sabe que tem que ter alguém de pulso para colocar ordem na casa. Mas, após aquele vexame na Série B, a gente espera pelo menos que o Fábio Bentes tenha refletido, mas as primeiras ações dele demonstram isso claramente. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também foi a saída do artilheiro, Renan Gorni saiu aí, o artilheiro. E eu quero que você comente agora. Comenta aqui, vou te dar 5 segundos para te comentar. Saída do Renan Gorni, foi uma boa ou você acha que o clube errou? Algumas pessoas, criticavam muito o Renan Gorni, mas o Renan Gorni é aquela história, na época que ele estava se destacando, e ele até foi artilheiro da Série B com 5 gols pelo Clube do Remo, aí você pensa, nossa, a gente estava carente de artilheiros de fato, Porque um artilheiro de 38 rodadas com 5 gols, a gente realmente estava carente de artilheiro. O Renan Gorni, na época que ele começou a jogar bem, ou que ele fez aqueles golzinhos dele, ele foi sacado do time com algo que ninguém entendeu, E até a gente fala, se o G2 foi sacrificado pelo esquema fracassado ali do Felipe Conceição, o Renan Gorni também foi em certa medida, porque na época que ele estava se destacando, o Felipe Conceição o tirou do time. E agora ele foi anunciado pelo Confiança, não faz mais parte do Clube do Remo. Renan Gorni já jogou a Série B antigamente pelo Confiança e agora vai jogar provavelmente, possivelmente, a Série C pelo Confiança e não faz mais parte do Clube do Remo. E aí, você concorda? Acha que era o Gorni Gol ou só bobeou e gorneou? Enfim. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, mas não menos importante, é sobre o delírio de alguns torcedores do Clube do Remo com relação a contratações. Eles veem ali o rival contratando, o Paysandu está contratando, e eles ficam desesperados, porque veio o Thiago Coelho sendo anunciado, o ex-Remo, estava no Remo, banco do Vinícius foi para o Paysandu, veio o Dioguinho sendo anunciado, e é aqui, outro jogador aqui, acolá e tudo mais, sendo anunciado pelo Paysandu, e fico, meu Deus, o Remo não contrata. Por que o Remo não está contratando? Galera, baixem os ânimos. Vamos lá, sem tanta animosidade. O Clube do Remo, quando ele desceu para a Série B, quando ele caiu, ele ficou com alguns jogadores da Série B, ele ficou com jogadores remanescentes. E o que acontece? Esses jogadores, após o término da Copa Verde, após o Remo se sagrar campeão da Copa Verde, muitos se identificaram com a torcida e quiseram ficar. Eu até digo mais, se o Remo não tivesse ganho a Copa Verde,
talvez esses jogadores não ficassem. Talvez G2 não ficasse. Talvez Eric Flores não ficasse no time. Talvez Anderson Shoa não ficasse no time. Mas muitos remanescentes da Série B ficaram. Mas é óbvio que vão ficar, né? Enfim, mesmo que seja uma Série C, imagina quando eles vão chegar num clube que tem o tamanho da torcida do Remo. A gente sabe que aqui os clubes no Pará têm os dois, pelo menos os principais, têm torcidas gigantescas, né? A gente tem que admitir isso. Enfim, isso motiva o jogador, né? Não à toa, né, parece ter motivado o Raimar também para ficar. Só que infelizmente o Raimar não ficou, eu falei isso em outro vídeo, por uma questão que ele pertence ao Atlético Paranaense, estava por empréstimo aqui, e o Atlético Paranaense achou mais viável mandar ele para Chapecoense, né? Mas ao que a gente sabe, queria ficar. Então, quando o Remo tem esses jogadores remanescentes, ele não precisa ficar atordoado ou louco contratando aí pelo mercado. O Paysandu, ele estava com um time remendado. Depois que ele perdeu a vaga para a Série B, ele não se classificou, ele ficou ali, enfim, o lanterna da classificatória na Série C e não conseguiu subir para a Série B, consequentemente. Muitos jogadores saíram, muitos jogadores foram embora, abandonaram o Paysandu. No nosso caso, não. Muitos jogadores desceram com o clube do Remo, mas ficaram. Óbvio que nós temos jogadores que saíram, como é o caso do Raimar, que eu já falei aqui, como é o caso do Lucas Tocantins, como é o caso do Renan Gorni, que eu acabei de falar também, como é o caso do Igor Fernandes, né? Como é o caso do Fredson, só que uma questão do clube do Remo mesmo, que não quis renovar com o Fredson. O Rafael Jansen saiu, o Romércio saiu, enfim, óbvio que tem esses jogadores, mas é exatamente para essas posições que o clube do Remo vai contratar. E ao que eu sei, o que está sendo vinculado nas mídias pelo menos, é que ainda essa semana vai sair anúncio de contratações para suprir esses locais, né, essas lacunas que ficaram com a saída desses jogadores. Mas muitos ficaram, como o Lucas Siqueira. O Lucas Siqueira não vai sair tão cedo, né, o que parece. O Marlon, o Anderson Shoa, o G2, o Eric Flores, enfim, muitos ficaram. E aparentemente o Neto Pessoa, inclusive eu falei sobre isso no vídeo passado, assiste aí, a gente está só aguardando a notícia ali, né, o anúncio do Clube do Remo da renovação com o artilheiro Neto Pessoa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilha, porque é muito importante e ajuda muito. Manda esse vídeo para uma pessoa aí, para um azulino, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.